Bom dia, boa tarde, boa noite, família atômica, família mais amada, acelerada e atomizada do Brasil. Vocês estão bem? Espero que sim. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Atomcast, o podcast da família atômica, onde nós falamos de alta performance. Mas hoje o nosso episódio vai ser um pouquinho diferente. Hoje o nosso episódio vai falar de altíssima performance, que nós vamos receber aqui um dos maiores esportistas, um dos maiores atletas da história do Brasil. Coleciona medalhas olímpicas, 27 medalhas olímpicas, salvo engano, paralímpicas, né? 27 medalhas, 3 prêmios Laureate, né? Que são os, para quem não conhece, ele vai falar melhor aqui, mas é o Oscar mundial, né, dos atletas. Então é uma pessoa especialíssima aqui, uma pessoa que tem que viveu em alta performance a vida toda, se aposentou, continua vivendo em alta performance, e tudo que ele faz, eu tenho certeza que ele faz de todo o coração, fazendo como que para Deus e não para os homens, que é o que nós insistimos e falamos aqui no Vida Atômica. Então, é um prazer incomensurável receber aqui Daniel Dias, atleta olímpico, paralímpico de natação. Daniel, que prazer, eu nunca tive friozinho na barriga aqui no Atomcast. Pela primeira vez eu tô, porque você é um atleta que está do lado de Pelé, está do lado de Ronaldo Fenômeno, você representou o Brasil com muita honra nas piscinas aí mundo afora, e é um prazer estar aqui frente a frente contigo e poder ter esse momento de conversa contigo e aprender muito com você. Então, seja muito bem-vindo. Eu estou aqui com um co-host, meu irmãozinho aqui, Vini, que manja muito de esportes, que é filho da dona Norma, que é a enciclopédia viva do atletismo mundial, né, dos atletas mundiais. Então, fiz questão de convidar o Vini para estar comigo nessa mesa e seja muito bem-vindo. Quiser fazer suas considerações iniciais, o microfone é todo seu, Daniel. Bom, obrigado, é uma alegria estar com vocês aqui, né? A gente já estava conversando um pouco, acho que o papo vai ser bom aqui. Mas eu fico feliz, né? Sempre de poder falar de alta performance, principalmente, né? É algo que eu, de fato, como foi falado, né? Eu vivi a minha vida, foram mais de 20 anos em alta performance, mantendo ali no mais alto nível do esporte. Tivemos muitas lutas, vitórias, conquistas, derrotas, mas sempre mantendo essa excelência, né? E gostei muito do que fala, né? Que a gente faz não para nós, não para os homens, mas sim esse sempre o que eu fiz na minha vida foi dedicar a Deus todo o dom e talento que Ele me deu. A gente vai poder conversar um pouco mais aí o quanto eu realmente encontrei o meu dom e busquei lapidar isso, né? Aperfeiçoar isso, mas sempre entendendo que não era para as pessoas que eu estava fazendo, assim, para glorificar a Deus, né? Vou aproveitar o teu gancho, Daniel, né? Vou perguntar justamente sobre isso. Como que foi encontrar o teu dom? Como que foi o momento que você caiu na piscina e falou, é para isso que Deus me colocou no mundo, isso vai ser a minha vida, aqui eu vou ter o meu ganha-pão, com isso aqui eu vou sustentar a minha família. Quando que foi esse momento que você se descobriu nas piscinas? Olha, eu gosto muito de contar essa parte, porque eu acho que, assim, em algum momento da vida, ou momentos da vida, a gente sempre tem as viradas de chave, né? Agora tá mais em alta falar isso por causa de coaches e tudo mais, mas a gente sempre teve isso na vida, né? Você tem aquelas viradas de chave, aqueles momentos que você fala, poxa, é isso, né? E o meu também foi assim, né? E é interessante falar porque eu sempre falo muito que nós sempre esperamos estar motivados para fazer algo, ou se a gente pensar assim, você sempre quer estar motivado para fazer algo, mas não são todos os dias que nós estamos motivados ou prontos para alguma coisa. Sim. Mas você faz porque você entende muito além disso, né? Eu sempre fui uma criança muito ativa, sempre gostei de fazer esporte, eu fiz muito esporte na educação física na escola, era uma época que a gente brincava na rua, então eu brinquei muito na rua, muito boa, né? E hoje eu tento resgatar, inclusive isso nos meus filhos, graças a Deus a gente mora num condomínio que conseguimos resgatar algumas coisas, brinco com eles na rua, mas eu fui essa criança, né, que brinquei muito na rua, então... Mas sempre era muito mais o futebol, não tinha outra modalidade. Se a gente resgatar aí, hoje está mudando tudo, né? Mas, pô, perguntasse na minha sala de aula, um exemplo, ou da faixa etária que eu tinha quando criança, se você perguntasse o que você quer ser, jogador de futebol.
Era isso, né? E se não fosse 100%, eu diria 90%, 95% ali dos meninos, garotos, era isso, né? Não passava na cabeça fazer outras coisas. Jogador de futebol e isso e aquilo, mas jogador de futebol estava presente, o meu também não era diferente, né? E eu queria ser jogador de futebol por gostar de esporte, da atividade física, é onde eu sempre falo a importância de se movimentar, fazer atividade física. Tanto é que, depois eu vou chegar lá, mas quando eu fui e virei atleta, ser uma criança ativa contribuiu muito na minha formação enquanto atleta. E é isso que eu sempre tento... espacial, sim, exato, poxa, que são coisas fundamentais que hoje você vê, as crianças não estão sabendo mais andar de bicicleta. Sensão do dedo aqui, né? Celular, sensão espacial. E tá tendo lesões rápidas, né? E, a gente não tinha isso, mas a gente é ágil, né? Então, foram coisas que eu fui fazendo quando criança, foram bacanas, então, uma infância incrível, mas eu não conhecia esporte paralímpico. Eu nem sabia que existia movimento paralímpico. Se perguntar para sua mãe aí de movimento paralímpico, ela vai saber quando a gente começa, talvez. É claro que já tem ali atletas muito mais antigos, mas vamos pensar em mídia, ou numa conversa que nós estamos aqui, ao acesso que as pessoas têm hoje que nós não tínhamos, né? Não tinha esse acesso, né? E aí eu não conhecia, não sabia que existia esporte paralímpico. Passa-se ao ponto de eu também, eu quero ser atleta, quero ser jogador de futebol. Mas eu sempre digo a importância de se ter uma inspiração. Por que eu estou falando isso? Porque eu não via também pessoas com deficiência jogando futebol. Eu assistia jogo e aí não tem. Você assistia outro, não tem. Porque não era uma coisa que se divulgava. Existe o futebol no Paralímpico? Sim, existe, né? No Paradesporto, é o futebol para cegos e para paralisado cerebral, que é o futebol de 7, futebol de 5, que falava antigamente. Mas não tinha isso, não era algo divulgado. E aí esse sonho foi meio que, não vou dizer morrendo, mas eu não via uma perspectiva. E aí eu falava, poxa, eu preciso fazer outra coisa, então eu quero... E aí eu comecei a traçar outros sonhos, metas, objetivos, até que com 16 anos aí eu conheço o esporte paralímpico. Final de 2004, Paralimpíada de Atenas, quando uma outra grande referência do movimento, Clodoaldo Silva, conquista 6 medalhas e as 6 medalhas de ouro nos Jogos de Atenas. É onde eu vejo uma reportagem. Uau! Eu lembro até hoje como se eu tivesse sentado na sala de casa, porque era isso também, só tinha uma TV na casa, gente. Não é igual hoje, né? É bom falar se tiver molecada nos assistindo aqui, né? Não é igual hoje, né? Mas eu lembro, passou lá. E aparece o Clodoaldo nadando e comemorando, e eu lembro que eu falo para meus pais, é isso. Que legal. Eu quero fazer isso, mas eu já tinha 16 anos. E é quando eu conheço esporte paralímpico, ouço falar, e aí eu vou conhecer o esporte paralímpico. Eu chego para fazer esporte paralímpico, a minha vontade de fato é ser o quê? Jogador de futebol. Não tem nada a ver com natação. Eu não sabia nem nadar. Eu não sabia nadar. Com 16 anos você não sabia nem nadar ainda. Não me afogava, né? Vamos ser bem sinceros, né? Mas o que é natação, né? Eu com 52 anos tenho esperança. Com certeza, com certeza. Mas eu falei, eu quero o futebol. Eu não imaginava a natação. Não era um negócio, eu acho que isso é importante dizer, não era um negócio que eu pensava em fazer, ou se não der certo, eu vou fazer, ou natação. Não, a natação ela não tinha essa, né? Eu queria ser jogador de futebol, a palavra era essa, não era ser esportista, eu queria ser jogador de futebol. E aí eu fui entender que no Paralímpico existe esses dois futebol, como eu falei. A minha deficiência ela não se encaixa, né? Eu nasci com a deficiência, então tenho uma formação congênita. É quando naquele momento que eu sempre falo, a importância de você estar abertos, porque as oportunidades vão sempre aparecer na nossa frente. A pessoa que falar para mim, sendo bem sincero aqui, eu nunca tive uma grande oportunidade, eu vou concordar com ela, ela não teve uma, porque nós temos várias grandes oportunidades que estão, e o problema é que nós também esperamos estar pronto para fazer algo. Exato. A gente não pode esperar estar pronto, porque se surgir algo, então você não vai fazer agora. Fica pronto no caminho. Porque daí eu lembro, eu queria ser jogador de futebol. Olha, futebol não vai rolar. Mas aonde eu fui conhecer, que foi uma associação em São Paulo, ela chega para mim, a pessoa que me atendeu, e falou, olha, eu já estou uns anos aqui no esporte, conheço esporte paralímpico, você tem um perfil para ser um nadador. Legal. Eu nem pensei em falar para ela que eu não sabia nadar.
Ela só falou assim, o que você acha? ADD? Foi na ADD. Que legal. E aí, Eliane, jamais vou esquecer da Eliane. Eliane foi uma pessoa importante. Você tem perfil para ser nadador, para natação. E aí eu lembro, Eliane e Márcia ali, que marcam a minha vida esse início. Porque daí ela fala, você tem o perfil. Eu podia muito bem falar, não sei nadar. Não sei nadar. Mas naquele momento eu falo, eu quero fazer natação. Que legal. Poder da decisão. Ela não perguntou, você sabe nadar, não sabe nadar? Eu falei que eu quero e como se eu tivesse a confiança de quem sabia fazer. Vou cair na água e sair nadando. Exatamente. Já, né? E foi literalmente isso que aconteceu. Cair na água. A professora Márcia daí, quando ela foi minha primeira professora mesmo, falei, e aí, você sabe nadar? Ela falou, não me afogo. Porque sempre tem isso. Então pula pra ver o que você vai fazer. E eu já saí nadando. Claro, gente, não nadei certo, não nadei... Mas eu já saí, tava dando braçada e eu tava achando um profissional. Claro que não era, mas... Já tinha um profissional ali dentro. Isso, e aí ela falou, preciso te ajustar algumas coisas, fazer isso. Braço, em resumo, em 8 aulas que eu fiz, eu aprendi os 4 estilos da natação. Isso é muito rápido. Sim. Isso é algo assim que realmente surreal. É dom. É dom. É dom. Ali, com 16 anos, eu descobri um dos dons. Porque eu também acredito muito nisso. Nós não temos um dom. Nós temos alguns dons que Deus nos dá e nos capacita. E você aí tem que fazer a sua parte, que foi o que eu fiz. Depois daquelas 8 aulas, a Márcia, claro que ela entendeu, porque ela falou, faz quanto tempo que você nada? Eu falei, não, hoje foi... Comecei agora. Aí eu lembro que eu venho para Bragança Paulista, daí, que é onde eu tenho uma base de treinamento por bom tempo da minha carreira. E quando eu chego na academia para nadar, eu estava nadando nessas 8 aulas só. Como a Márcia percebeu que eu tinha um talento, falou, olha, você precisa treinar mais. Você tem um grande futuro. Eu preciso que você treine mais, se dedique mais. É quando eu falo, tá bom, aí sim, eu entendo que aquilo é algo que vai levar a minha vida, que eu vou ser um atleta profissional, eu vou fazer isso aqui. Mas é claro que não foi tão fácil, né? Ser atleta profissional já é algo difícil no nosso país. Atleta paralímpico lá em 2004, poxa, era muito mais difícil. Mas eu lembro que eu vou, e quando eu chego na academia em Bragança, numa academia para fazer natação, tem um professor que ele olha, que aí esse cara foi meu primeiro treinador de fato, o Igor Russi, daqui de Bragança, e ele me vê nadando. E ele fala, cara, faz quantos anos que você nada? Só tem 2 meses, mas 2 meses que eram 8 aulas, não eram que eram 2 meses nadando todo dia, né? Ele falou, não, cara, você tem um talento que eu nunca vi. Talento. Esse cara falou essa palavra, eu nunca mais esqueci isso. E eu converso muito com ele, ele virou meu amigo, né? Foi meu treinador, virou meu amigo, padrinho de casamento, um irmão mesmo. E ele fala sempre isso, eu nunca vi um talento igual ao seu. E naquele momento ele falou, olha, você tem que vir fazer parte para minha equipe. Eu, ciente que aquilo era um negócio, beleza, ele tem uma equipe paralímpica aqui. Uau. E aí eu falei, cara, claro que eu topo, eu tava topando tudo naquele momento, eu queria nadar, eu queria treinar, me dedicar, e quando eu vou treinar, não é uma equipe paralímpica. É uma equipe de natação convencional. Convencional. Aí eu falei, cara, mas eu achei que era, né, Igor? Pô, ele falou, não, você tem talento. Você tem que estar aqui, você tem que treinar, você tem que se dedicar, você vai nadar com esse pessoal. Aí eu falei, então, tá bom, mas você já trabalhou com atleta paralímpico? Não. Cara, mas o talento que você tem, a gente não pode deixar isso passar. Então eu sou muito grato a Deus por esses profissionais que passaram na minha vida. Né? As pessoas que realmente olharam, e é nisso que eu acredito muito na alta performance. Tem cara que tem uma visão que ele vê muito além. O Igor, ele sempre falou, eu já te via sendo recordista mundial naquele primeiro dia que eu vi você dando umas braçadas. E isso para mim era impressionante. Se perguntasse para mim naquele momento se eu imaginava isso, não. Mas eu também nem entendia, eu não sabia que eu tinha esse grande talento. Eu fui entendendo, gente, isso é importante dizer, um tempo depois. Não era uma coisa que fazia parte da minha vida. Eu não sabia o que era ser atleta, o que era atleta paralímpico, natação. Eu fui aprendendo. É por isso que não espera uma oportunidade. Agora eu estou pronto, pode vir a oportunidade. Não é assim que funciona. Eu vou me preparar no processo. Para ser. É isso. Então eu me preparei. Caminho, as coisas vão acontecendo, Deus vai colocando as pessoas. Exatamente. Mas a gente tem que estar caminhando, né? Nunca então, a virada de chave foi nesse momento, assim, né? Com meus 16 para 17 anos, é onde eu entendo ali e onde eu decido. Porque isso é importante falar, né?
Eu podia também ter um talento, mas falar, não é isso que eu quero fazer, eu vou me dedicar. Mas ali eu decidi me dedicar àquilo e falar, é isso, vai ser minha profissão isso aqui eu vou um dia, espero que um dia eu possa ter grandes conquistas e vou ter grandes conquistas. Então, foi isso que eu fui construindo. Você ganhou medalha em 8 e 12 Olimpíadas. Olimpíadas, 2008, 8, foi minha primeira, Pequim. Foi em 4 anos, você saiu de não saber nadar, né? Sabia boiar, sei lá, não saber nadar, para ganhar Olimpíadas. Não existe, isso não é dom. Claro, empenho, você fala assim, bom, agora eu vou ser nadador, eu vou me dedicar. Mas se não tem algo a mais ali, não dá para fazer em 4 anos o negócio. Essa é a soma, né, do dom, do esforço, das pessoas certas, da decisão e do favor de Deus, né? O favor de Deus, quando você está indo na direção certa, o favor de Deus sopra, né? Não, essas coisas são impressionantes, né? A gente ter esse entendimento, ele é incrível, né? Porque eu concordo, não é natural. Em 4 anos não é. É natural você construir uma carreira depois de uns 10 anos. Isso. Por quê? Porque é uma criança que começa. Né? Então ela começa ali, já faz parte da vida dela ser nadador, aí ela vai entendendo, vai competindo. Porém, na minha vida, eu começo ali com 16 anos, final de 2004. 2006 eu já vou pro meu primeiro campeonato mundial, né, em Durban, na África do Sul. 2007 pro primeiro Parapan. E desde 2006 até encerrar a minha carreira, eu não saí da seleção mais. As coisas foram acontecendo muito rápido. Sim, muito. Mas quando você foi entender, eu fui entender depois da minha primeira Paralimpíada, que não era uma coisa normal, as pessoas... Porque daí eu contava assim, gente... Você achava que era um campeonato qualquer? Não achava não que era... qualquer, mas é mais mas eu achava que era natural. Você vê pela TV, assiste, pô, quero fazer isso, treina, se dedica, porque é o que eu fazia, eu treinava muito. Por mais que eu tô falando aqui natural, que eu fui e ganhava medalha, gente, eu treinei muito. Pra caramba. Eu vivi em alta performance, né? Isso é importante deixar claro. Mas eu ia na competição, então, meu primeiro campeonato mundial, conquistei medalha. Primeiro Parapan, medalha. Maior medalhista, eu saio dali como maior medalhista. Maior medalhista Vou para a primeira Paralimpíada, 9 medalhas. 4 ouros, 4 pratos, 1 bronze. Naquele momento, eu vou dar entrevista, aí as pessoas... Conta um pouco o início da sua carreira. Fala, então... 4 anos atrás eu tava sabendo o que eu ia fazer. O Clodoaldo, esse cara que tá do meu lado. Eu não sabia que eu ia estar aqui há 4 anos atrás. Entendeu? E não é nem que assim, eu já era atleta, eu já fazia. Não, eu era uma criança, como eu falei, ativa. Sim. Tanto é que eu brinco que quando eu comecei no esporte, gente, eu era um filé de grilo. Eu de lado, de frente... Era a mesma coisa. Era a mesma coisa, entendeu? De frente você tava de lado você foi embora. E, poxa, então assim, não tinha massa muscular. Eu fui construindo também, durante a minha carreira, tudo isso. Mas, de certa forma, isso, de não ter já uma massa muscular grande, de repente te ajudou na natação também. Você já formatou a musculatura para a natação, né? Não tenha dúvida. E aí eu fui percebendo esse grande dom, esse talento, conhecendo mais o esporte, mas também quando eu assistia, porque eu gostava de me assistir depois, então eu ia na TV e ficava assistindo para analisar. Aí eu via os comentários de especialistas. E aí eles falavam, pô, o Daniel, ele tem uma técnica apurada, faz isso, faz aquilo. Pô, olha para você ver ele nadando, as costas dele não molha, porque ele se mantém. E aí, nisso, eu entendo o dom. Por quê? Você treinava para isso? Eu treinava. Sim, claro. Mas era natural. Não era nada forçado. Não era nada forçado. De forma natural. Você quer dizer, então, que não, eu quero dizer que você tem que se preparar, que você tem que você tem que viver em alta performance, você tem que ter garra, você tem que ter determinação, você tem que ter foco na sua vida. Tem outras coisas. Sim, por favor. Claro que só talento não adianta nada, mas quando você une tudo isso... Você falou uma coisa acontecem. muito legal. Você falou assim, a primeira, quando o professor de Bragança chamou você para fazer parte da equipe, você chegou lá, eram todos convencionais, todos atletas comuns, e você... Mas eu imaginava paralímpicos, assim, eu não imaginava outros tipos é o universo que eu estava entrando, né? Aí, eu tenho uma passagem minha, que eu já, quando eu não estava treinando uma vez na Sumaré Esportes em São Paulo,
e eu estava numa raia, fazendo minha natação, minha aula de natação, para que eu já fazia triatlon, e chega um rapaz na beira da piscina, de cadeira de roda, e fala para assim, posso dividir a raia com você? Eu olhei para você e falei, pô, para mim não é que eu divide, por favor, Clodoaldo. Olha, que legal. Clodoaldo Silva. Ele falou assim, então eu vou só... E no fundo a gente tinha uma lousa branca que a gente escrevia o treino, né? Que ali era a piscina tá reservada para atleta só. Você mesmo lá escrevia seu treino e, claro, tinha técnico de ficar te olhando, mas ele foi lá escrever o treino. Quando ele escreveu o treino dele, me deu vontade de sair da piscina, porque o aquecimento dele era meu treino inteiro. Eu olhava, pô, vou embora daqui, não tem graça, né? E ele pulou. Aí, eu juro por Deus, eu estava nos pontos altos da minha performance, assim. Eu dei braçada, nos meus tiros longos, mas eu dava braçada e pernada, que eu falava assim, não é possível. Ele dava 2 braçadas, o homem é um cavalo, ele é um negócio de louco. Ele fazia puff, a braçada dele, ele deslizava na água, ele fazia... E eu dava umas 3 braçadas para pegar a braçada dele, eu falei, não é possível. E eu bati braço e perna para acompanhar o homem, viu? Mas bati muito, e ele não usa as pernas, né? Só braço. Impressionante, assim, não tem essa coisa não tem essa, ele é o Vinícius, era o convencional, o cara normal, e o outro eu não conseguia uma prova minha contra ele, eu com certeza ia ficar para trás. O nível do cara era absurdo. Sim, ele é uma diferente. outra grande referência, né? Eu brinco muito, né? Eu tive o privilégio, né, do Clodoaldo se tornar um grande amigo, né? Mas eu brinco com ele, falo, você é o culpado. Mas é uma culpa boa, né? O culpado de eu conhecer o esporte, de conhecer a natação, ele foi o primeiro, né? Grande assim, né? né? Se a gente pensar, né? Assim, claro que teve outros antes de Clodoaldo, né? Mas o Clodoaldo é onde traz uma visibilidade para o movimento paralímpico. Inclusive para a pessoa com deficiência, né? Então a gente começa ali um movimento. Vocês disputaram a mesma categoria, Daniel? Nós nadamos na mesma categoria. Porque elas dividem em várias, né? Tem S... É de S1 a S2, S, swim e natação em inglês. Físico-motor de 1 a 10, visual de 11 a 13 e intelectual S14. São 14 categorias. Que eles tentam igualar mais ou menos o nível de deficiência, sei lá como chamar. E o Clodoaldo, depois de 2000, depois da minha primeira Paralimpíada, a partir de 2010, o Clodoaldo e eu passamos a ser adversários, vamos dizer, né? Então... Mas porém, de outro lado, foi bom que a gente depois ganhou um revezamento com 2 caras gigantes, né? É verdade, né? Eu tive o privilégio, né, anos de carreira aí, em 2016, o Clodoaldo decide, como ele diz, pendurar a sunga, né? E aí a gente conquista a última medalha dele, né, em Jogos Paralímpicos, num revezamento. Foi um momento muito especial para mim ali, porque... A inspiração, e eu sempre deixei isso muito claro, não é à toa que eu estou falando aqui o nome do Clodoaldo, eu deixei muito claro e sempre em todas as minhas entrevistas eu falei que eu vi o Clodoaldo, eu comecei a nadar e ele se tornou uma grande inspiração, uma grande referência para mim, né? Então, poder ter participado desse momento na carreira dele também foi muito especial. É muito legal que a carreira de vocês se confunde muito, né? Elas são muito próximas, né? Que vocês, acho que 2004 ele fez sozinho sem você, que ele já estava olímpico. Isso. Aí depois de 2008 até 16, 3 Olimpíadas juntas, né? Vocês sempre juntos. E é a natação do Brasil, não só paralímpica, como a olímpica, e para a PAN, né, é um esporte que traz muita medalha para o Brasil. Bastante. Muita medalha. A gente tem nomes e nomes do Gustavo Borges, Cielo, Xuxa, aquele mineiro, Ricardo Prado, aquele mineiro que é o maior que tem muita ação, esqueci o nome dele, que ele fazia 4x400, ele era mais longo as nações. E depois vem no Clodoaldo, Daniel, tem aquela menina da corrida. Tem a Adria Santos, né, que realmente... Eu digo muito assim, né? Clodoaldo e Adria ali em 2004, onde eles arrebentam, né? E saem os dois, assim. Os dois viram a cara do movimento paralímpico, né? E isso para nós ali foi fundamental e importante, muito legal, né? E eu acho impressionante alguém que acompanha
que faz o atletismo. Não, é incrível. O cara tem que ser um atleta tanto quanto o ovo. E é cheio de regra, que ele não pode ultrapassar. Ele corre com uma cordinha, né? Que ele, se ele ultrapassa, é eliminado, como se ele estivesse puxando. Ela tem que puxar ele. Então, tantas regrinhas, tantas coisas que é muito legal. Sim. É impressionante, é muito fantástico. Bacana, muito, muito fantástico. E fala uma coisa para nós, Daniel, dentro de toda essa trajetória sua aí, né, que nos enche de orgulho como brasileiros aqui, qual foi o ponto marcante da sua carreira? Aquilo que você mais ficou marcado de forma indelével no seu coração? É lógico que deve ter vários, né? Mas tem um momento que é aquele momento que você falou, cara, obrigado, Deus, conquistei, cheguei. Olha, não tem como eu não falar de 2016, né? Assim, é claro que competir em 2008, a primeira Paralimpíada, foi incrível, surreal. 2012, a segunda Paralimpíada. Você competir uma Paralimpíada é algo extraordinário. Mas 2016 foi muito especial, né? É uma Paralimpíada, é no Brasil, ou seja, em casa, no seu quintal, Verdade. né? Todo aquele sentimento. Eu já estava vindo de grandes jogos, então já teve Pequim, que foi bacana, Londres, que foi incrível. Então as pessoas já me conheciam. Sim. E elas vão com uma expectativa muito grande para 2016, né? Vem esse momento de 2016, pô, é em casa, E ali, para mim, são algumas coisas que foram construídas. E por que 2016? Quando o Brasil ganhou para sediar os Jogos, foi em 2009. Eu estava lá. Eu fui. A gente foi na cerimônia que o Brasil a gente apresentou o projeto. Eu estive na mesa. Quando o Brasil foi apresentar, eu estive na mesa, representando Você estava no processo todo, no projeto todo. E eu, quando você falou no início aqui, se compara com o Pelé, eu estava do lado do Pelé, nesse momento de 2009, que foi incrível para mim estar ali, né? E aí a gente ganha para sediar os Jogos. Ali eu traço uma meta na minha vida. Quando o Brasil ganha, eu falo, olha, eu quero que chegar lá, primeiro ponto, eu quero estar lá, eu quero estar nessa Paralimpíada. Imagina viver esse momento. Eu não sei quando vai ter isso. Pode ser que tenha, pode, mas eu já pensava, eu não vou ser atleta, ter uma segunda oportunidade dessa. E ali eu peço muito para Deus que Ele me dê essa saúde, mas que também que Deus me conceda um filho para que pudesse acompanhar. Que legal, cara. E ali eu tracei esse sonho, né, em oração ali, e aí foi 2009 isso. 2010 eu vou competir, 11, 12 vou para a Paralimpíada, as coisas foram acontecendo, o resultado acontecendo, vem 2012. Consigo a minha vaga, realizo esse sonho de estar lá, e Deus me agracia com duas bênçãos naquela hora, duas heranças, né, que é o Asaf e o Daniel. A Adassa ainda não tinha nascido. Mas os dois estavam lá, puderam acompanhar, vibrar, torcer. A minha família pôde estar, né, meus pais, a minha esposa, e além de todo o povo brasileiro. Então as pessoas tinha tudo essa expectativa. Então já é esse ponto que ela se torna algo que eu jamais vou esquecer. Mas aí, Deus é maravilhoso, eu acabo conquistando 9 medalhas no Rio. Foi sua melhor Olimpíada, de performance? De performance foi muito parecida com Londres. Londres foi a melhor. Londres foi porque foram 6 provas individuais, 6 ouros, 6 recordes mundiais. Mas em número de medalhas, tanto Pequim como o Rio foram a mesma, 9. Sendo 4 ouros. E aí, quando eu chego no Rio, conquisto essas 9 medalhas, e quando eu ganho a minha 9ª medalha no Rio, eu descobri que ali eu me tornei o maior atleta masculino da história dos Jogos. Nem nos meus melhores sonhos eu imaginava isso. E aí... Maior atleta olímpico mundial, nada de Brasil. É o maior número de medalhas masculinos. Masculino. E faço esse feito, né, no Brasil, em casa, com a 9ª medalha, né? Então, assim, por toda essa questão, eu comecei a olhar, eu chorei as 9 vezes. As 9 vezes que eu subi no pódio, eu chorei. E quando eu ganhei essa 9ª, me falaram, no bastidor lá ainda, você sabe o que aconteceu? Eu falei, não. Cara, você se torna hoje ali eu falo... Isso, segurar, né? Falei, cara, eu subo no pódio, é uma medalha de bronze, mas que pra mim foi ouro ali. Aí eu recordo desse daí. Lá em 2009,
eu queria estar aqui. Sabe quando a gente... Isso é resposta de oração, né? Exato, então, poxa, e aí eu olho para os meus filhos, eles chorando, aí eu não aguento também, aí eu choro também por justamente isso. O Brasil chorou, né? Então assim, poxa, foi incrível. Sabe quando a gente fala assim, o Usain Bolt, Michael Phelps, a gente fala esses nomes e tudo longe, a gente tá na frente de alguém que tem mais medalha de que todos esses caras. Não tem... Pô, é muito maluco isso, assim. Um cara que já praticou esporte, a gente teve aqui também com um corredor que mora em Caçapava, o Ederson, que hoje é o melhor tempo do Brasil de 10 mil. Legal. Gente, pô, o cara é gente boníssima, ele ainda tá competindo, ele ainda é atleta em atividade. E a gente vai vendo as histórias, tipo, ele, pô, eu tenho um patrocínio tal, eu me esforço tanto, e você vai vendo, você fala assim, pô, esse cara tem que estourar, tem que virar, e agora você tá na frente do cara que virou, que estourou, que é o maior atleta olímpico masculino da história. Pô, é sem noção do que você fez e você representa não só para o movimento paralímpico, mas para o esporte. O esporte geral. O esporte. As pessoas têm que fazer em vida, na sua vida, as homenagens que você merece ter. Não é esperar acontecer alguma coisa. Você espera, meu amigo. Tem que ter, pô. Espera morrer, né, gente? Não pode, tem que ser em vida. Quando eu ia ver o Daniel nadar, é aquela mesma situação. Você tá lá assim, quem que o Guga vai ganhar hoje? E é verdade. O Guga ia ganhar, o Daniel é a mesma coisa. Tá, o Daniel, será que ele hoje bate recorde ou não? Que ele ia ganhar, a gente já sabia que ele ia ganhar. Agora eu queria saber se ele ia ganhar, se ia bater o recorde ou não. Mas que ele ia ganhar, a gente sabia que ele ia ganhar. Isso é bacana, né? E aí tem essas questões do Rio e tem mais uma, que para mim atende um legado intangível. Porque sempre que se fala de jogos, a gente sempre imagina de legado estrutura esportiva. Sim. Pensa em jogos. Vai ter os Jogos Paralímpicos. Pô, espero que ele deixe um grande legado. Uhum. Mas quando a gente fala espero que ele deixe um legado, sempre esperamos um legado esportivo. Sim. Ele de fato deixa um grande legado esportivo para o Brasil Paralímpico, que é o centro de referência paralímpico, nosso Comitê Paralímpico Brasileiro. Quem não conhece, vale a pena conhecer, em São Paulo, gente, ali na Imigrantes. Legal. Vale muito conhecer. É incrível aquela estrutura. Hoje os atletas paralímpicos treinam na melhor estrutura do mundo. É um dos centros mais aí avançados de tecnologia e tudo. Ele é gerido pelo Comitê Paralímpico Brasileiro. Entendi. Foi uma parceria, uma união entre governo do estado e governo federal na época, algo que, gente, foi sensacional, né? E de fato fica esse legado. Sim. Que hoje os atletas estão colhendo, não à toa, nós em 2024, agora em Paris, ficamos em quinto lugar com 4 medalhas. Isso é reflexo do que foi construído. Sim. Mas não é esse legado que eu falo. Quando eu digo um legado intangível, é algo que daí, além de todas essas conquistas que eu tenho em 2016, quando eu saía das provas, quando eu conquistava a medalha, seja ela prata, bronze, ouro, enfim, eu saía. Eu olhava na arquibancada, aquela arquibancada estava lotada, as pessoas gritavam meu nome. Quando eu entrava, eu escutava a torcida debaixo d'água. É a primeira vez na história que eu consegui escutar. Para mim, a água vibrava. Esse era o meu sentimento nadando, a água vibrava. E aí eu saía, olhava para aquilo, olhava como se eu estivesse olhando para vocês aqui agora. E eu vi uma criança sem deficiência com os pais. Torcendo você. E ela falava para mim assim, aquilo me marcava. Você é um exemplo para mim. Uau! Esse é um legado intangível para mim. Isso não é algo que você imagina. E a gente tem que ser muito sincero. Eu sofri muito preconceito, gente. Não contei nada aqui. Eu sofri absurdamente. Eu fui chamado de muitas coisas. Quando eu falava que eu queria ser nadador, falavam que eu não ia conseguir. Quando eu queria... Enfim. E de repente, né, você vê isso acontecendo. Não é algo que você imagina. Por quê? Porque não é algo natural. Sim. A gente apanha tanto na infância que às vezes vai até e aí de repente você vê essa criança, ela tá sorrindo, ela tá vibrando, ela não quer saber se você tem braço, se você não tem, ela tá olhando a alta performance. Ela tá olhando esse cara é bom, esse cara é bom no que ele faz, ele é um grande atleta. E isso para mim a gente alcança ali em 2016. Tanto é que passa-se as pessoas me conhecerem mais na rua. E eu via muito isso, né? As pessoas vinham, me abraçavam.
E eu ouvia muita frase, eu te admiro pelo atleta que você é. Sim. Para atleta, não. Pelo atleta que você é, cara. O que você construiu, o que você fez. Isso, para mim, é um legado intangível que a gente começa ali a quebrar barreiras em 2016. Sim. Então, os Jogos Paralímpicos do Rio, ele foi fundamental para a gente conseguir quebrar a barreira do preconceito. Vencemos ela? Ainda não. Mas nós estamos num caminho, né? As pessoas já passaram e passam a olhar o movimento paralímpico de uma outra maneira, né? Mas 2016 tem essa virada de chave, tem esse marco, tem esse momento que eu lembro do brilho no olhar dessa criança, eu lembro do sorriso no rosto dela, né? Então, pô, é algo incrível, cara. Mas hoje... E é legal que, só para fechar aqui esse assunto, o que o Clodoaldo foi na sua vida, lá com 16 anos, quantas crianças são que são hoje por causa do Daniel Dias, né, na televisão. Assim, eu acho Você imagina o quanto... É isso que eu falei da inspiração. E cada uma dessas crianças também é inspiração para outras que virão e a coisa vai se multiplicando. Sabe o que eu acho mais impressionante, assim, nessa história toda, assim? O Clodoaldo, quando o Daniel viu o Clodoaldo, ainda tinha aquela coisa, entre aspas, de preconceito. É um paralímpico, eu vou ser um paralímpico. É isso. Então, ele se inspirou num paralímpico para ser um paralímpico. A criança que bateu palma e correu para ele não estava vendo um paralímpico. É uma criança comum que vai nadar, só que mas estava se espelhando num o jogo virou, o jogo virou, né? O paralímpico não precisa ver um rapaz lá todo com os dois bracinhos, né? Vamos nadar, não. O cara tá vendo o Paralímpico e tá se inspirando naquele cara e vai ser o cara pro cá. Pô, isso é... Hoje o nível de audiência, o nível... Eu não sei os números oficiais, mas eu sei do que acontece dentro da minha casa, a vibração é a mesma, a gente acompanha. Mas você sabe como que se a uma fosse Rio continuidade da outra, 2016 né? bate-se recorde de público no Parque Olímpico. Olha só que legal. Foi mais gente na Paralimpíada do que na Olimpíada. Porque tinha um ingresso muito acessível. Sim, é mais barato. Que foi excepcional a organização ter feito isso, deixando bem claro aqui. Porque é onde você dá uma oportunidade para as pessoas conhecerem mais. E as pessoas não vão conhecer só a natação, elas vão conhecer tudo. E aquilo ficou incrível, né? Aquele ambiente ficou sensacional. Né? E aí, não foi 4, mas 5 anos se passa, eu encerro a minha carreira em 2021 e entra no que vocês estão falando. Eu nado a minha última prova e aí eu vou conversar com toda a delegação. Foi um momento de grande emoção. Eu não consigo falar, muita emoção, tô chorando. Eles sabiam que você ia parar ou você foi só avisar nessa hora? Não, eu já tinha avisado, comunicado, né? Já estavam todos cientes. E aí, eu ouço alguns atletas que estavam em sua primeira Paralimpíada. Pô, eu te vi nadando em 2016. Eu tô aqui por causa de você. Uau! Aí vai conversa com outro. Aí eu falo, pô, eu até me arrepio de contar isso agora aqui, porque tudo valeu a pena, né? Que entra no que você estava falando, a continuidade da inspiração. Hoje, esses que se inspiraram em mim estão tendo grandes conquistas e vão inspirar outros. E dessa maneira a gente vai disseminando isso, né? Mas esse legado, ele é alcançado em grandes escalas, né? Eu posso dizer, né? Porque é algo que foi muito além do que eu imaginava. Então, 2016 ele tem esse marco de fato, sabe? É algo que acontece muito além de medalha de jogos e que a gente não tinha essa noção e após alguns anos a gente passa a entender. Você acha que hoje, aquilo que você estava falando, sofri muito preconceito, muito brincadeira, muita coisa. Por tudo isso que acontece, você acha que isso diminuiu hoje? Eu acho que diminuiu. Né? Eu acredito que você... A gente tem um preconceito ainda, ele acontece. Tem muita questão de preconceito velado, né? Mas diminuiu muito. Hoje a performance que o atleta teve, é isso que eu falo muito, né? Hoje eu posso ser um porta-voz, não só de atletas, mas da pessoa com deficiência. Eu sou chamado hoje para falar sobre diversidade e inclusão, para a gente, que são pautas que estão em alta, né? Falando de empresas, ESG, as ODS, que se a gente parar para pensar, gente, ESG, ODS, nada mais é do que ética. Pare para analisar as coisas, vamos ser bem sinceros. Não precisava existir, tinha que acontecer de forma natural. Isso, né? Esse é o meu ponto. Assim serve, mas o esporte me possibilitou, proporcionou para que hoje eu possa e as pessoas possam, e elas param para me ouvir.
né? Para que eu possa realmente hoje Você conquistou a voz, né? Você deu autoridade para falar então, sobre diminuiu. isso. Hoje, eu creio que temos estruturas profissionais preparados para auxiliar e para ajudar, mas a gente está numa caminhada. Eu acho que ainda está longe de se acabar de fato, mas eu sou um cara sonhador e sempre fui. Se conversar com meus pais, vocês vão ver, eu sempre fui. Minha mãe fala que quando eu entendi que o futebol não ia dar certo, naquela época que eu falei, ela perguntava: o que você quer fazer? Eu falo: eu quero fazer a diferença. Aí fez, né? E aí eu alcancei tudo que aconteceu. E busco fazer isso aí. E acho que todo mundo tinha que ter esse sonho. Essa é a minha visão. Porque as pessoas sempre esperavam, você faz porque você é medalhista. Não, eu posso fazer a diferença onde eu estiver, no momento que eu estiver, no ambiente que eu estiver. Perfeito. Sim, claro. Agora, o problema é você querer, não tem que querer. Então, fazer a diferença, intencional, né? E eu falo muito que eu sempre fui, mas em 2025 eu coloquei na minha vida ser intencional em tudo que eu vou fazer, ainda mais. Quero fazer a diferença, vou ser mais intencional. Vou ser mais intencional. Relacionamentos, vamos ser mais intencional. Isso é importante, gente. Sim, E aí é onde eu tiro uma grande conclusão. O óbvio precisa ser dito. Bons líderes dizem o óbvio. Porque está na nossa mente. Eu fui aprendendo isso e às vezes, por eu ser um cara que pega as coisas rápido, o meu treinador ele não falava 2 vezes para mim. Você está errando nisso. Na outra eu já corrigi. E às vezes a gente, quando tem isso e quando você tem uma alta performance, você acaba esquecendo de dizer o óbvio. Gente, o óbvio precisa ser dito. Diga para o seu time, para sua equipe, traga ela para perto de você. Quer engajar, seja intencional. Quer engajar, seja claro, transparente, né? E digo o óbvio, né? Porque a gente está deixando, inclusive, de fazer o simples. Feijão com arroz muito bem feito. Você quer inovar tanto, né? Por causa de tudo isso, gente. As ODS, ESG, sustentabilidade, social. Gente, isso aí deveria fazer parte da nossa vida. É normal isso aí. Aí traçam essas normas, né? Mas que vamos pensar na nossa infância, a gente já pensava em tudo isso, já tinha que ter isso. Sim. E a gente devia carregar isso, né? Então, eu acho que assim, as coisas evoluíram muito, melhoraram bastante. Mas isso não quer dizer que a gente tem que se acomodar. A gente tem que buscar sempre estar fora da nossa zona de conforto, em atenção. Às vezes que eu sempre falo isso, né? Pega uma viagem que você faz quando você está chegando perto da sua casa, a tendência é relaxar. É onde acontece a maioria dos acidentes. Que eu ia falar. Os maiores índices de acidentes são Você relaxou, né? É isso. E na minha carreira eu nunca relaxei. Uau. Só quando bati a mão lá no fundo. Eu só relaxava quando eu subia no pódio e naquele momento. Mas amanhã eu já tinha outra prova. Esse é o primeiro dia de preparo para a próxima prova. Então, assim, permita-se, claro, Daniel, o Elno roubou. Não, cara, eu vivi emoções. Eu até brinco com a música do Roberto, que o importante é que emoções eu vivi muitas. Eu me permiti chorar, ficar nervoso, sorrir, mas eu vivi as emoções. Só que você tem que estar pronto para elas. Você tem que realmente entender tudo isso. E foi o que eu vivi na minha carreira, né? Então, isso é importante entender. Não relaxar. Saia da zona de conforto. Hoje eu faço muita palestra e eu já começo as minhas palestras tirando o público da zona de conforto. E é impressionante. É impressionante. Eu faço um desafio no início da minha palestra e eles não topam. E aí eu falo, então no final, curioso agora. Mas tudo bem. Acho que eu vou numa palestra depois. No final vocês vão fazer comigo. E no final eu não faço. Mas eu proponho algo. E não é só uma coisa, gente. É qualquer coisa que eu entenda que eu vou tirar o público da. Então, seja lá, vamos fazer um agachamento. Imagina, às vezes eu vou, os executivos de terno, de gravar, eu falo, agora nós vamos fazer um agachamento aqui. E aí eu ponho alguns desafios nesse agachamento e vou contando. Você precisa ver a fisionomia vai mudando. Outra vez eu posso, nós vamos fazer uns polichinelos aqui. Eu sempre proponho algo de atividade por ser um atleta. Sim. Né? Mas no final, não é que eu faço isso, mas quando eu termino a minha palestra, eles vêm e falam, e aí, vamos fazer? Vamos fazer. É porque é justamente isso, né? Essa mentalidade de sair da zona de conforto, de assumir, assumir o protagonismo da história. Daniel, você acha que o atleta paralímpico, ele de força interior, de personalidade,
é mais forte que o atleta convencional por aquilo tudo que traz junto com ele? Eu acredito que tem essa grande questão, sim, tá? E aqui eu não estou falando que o atleta olímpico não tenha, Não, de jeito nenhum. mas ele já passou tantas coisas na vida É isso aí. e que aquilo ali, vou ser bem sincero, aquilo que ele faz, que é o esporte, se torna a única possibilidade da vida dele. Se você começar a conversar com os atletas paralímpicos, ele não vê uma outra oportunidade, seja de emprego ou qualquer outra coisa, ele não vê. Que talvez um atleta convencional, ele acha umas outras possibilidades que ele possa fazer. E o que eu aprendo com isso, independente do que você decida fazer, não tenha plano B. É isso que eu estava pensando. Sabe por quê? Nós vamos fazer algumas coisas, e eu chamo isso de boas justificativas. O que eu quero dizer com isso? Qualquer coisa que a gente for fazer é inconsciente, mas nós já pensamos, se não der errado, se. Cara, não pode. Eu nunca pensei assim, pô, vou subir no bloco e se eu... Não. Eu vou subir no bloco, vou mergulhar de cabeça e vou fazer E vou acontecer. levar a medalha. É isso aí. Mas é natural, gente. Entenda assim, você tem que começar a treinar isso. Sim. Que é um ponto que eu quero chegar do atleta. E do atleta paralímpico, que foi a pergunta aqui. De realmente você ter essa questão de... Ele não vê um plano B ali, ele aprendeu a correr, ele aprendeu a jogar o vôlei ali sentado, ele aprendeu a modalidade que ele escolheu fazer, ele aprendeu a fazer, e ele não vê uma outra possibilidade. Não, se isso aqui não der certo, eu vou fazer. Não, eu vou fazer isso aqui dar certo. Mas eu acho, Danilo... Isso é garra, isso é determinação. Sim, mas eu acho que isso é em tudo da vida. É isso. O atleta paralímpico, ok, mas eu acho que tudo de alta performance. Não Se você não dá 110%, se você vem com aquela mentalidade, não, se der certo, se não deu certo, eu tenho essa Não alternativa. tenha dúvida. Você não vai colocar toda a sua energia, toda a sua gana, você vai se Tanto é que eu falo auto-sabotar. assim, ó, aquele menino de 16 anos, ele não pensou em fazer outra coisa. Sim, É a natação que eu quero fazer, eu quero ser Ele atleta, literalmente eu vou fazer mergulhou isso de aqui, eu cabeça. mergulhei de cabeça. E essa, para mim, é a grande lição. Hoje eu faço tudo isso na minha vida. Nas palestras, é engraçado que você vai falar, pô, eu sempre quis, e eu falo isso, dar boas entrevistas. Então eu estudei para isso, eu me preparei, e eu acho que todo atleta deveria fazer. Nós temos, já se tem, né? Você vê falar os media trainings, já tem. Mas se prepare. Se prepare para ter uma conversa boa, para falar bem, leia bastante. Principalmente, cara, empresários, a mesma coisa. E eu passo isso muito para os atletas. E eu sempre falava, se nós, atleta paralímpicos, falarmos bem, a gente tá na frente. Legal. Isso aí. Porque daí pelo menos você vai ser chamado, vai ter um bom conteúdo, e as pessoas vão te ver. E eu sempre pensei isso, então eu também me preparei. O me preparar nisso me deu uma possibilidade de começar a palestra. Que hoje é uma das coisas que eu faço na vida. As palestras. E é onde eu entendi isso como um mercado e eu falei, vou focar nisso, vou ser intencional nisso aqui. Hoje eu sou um palestrante. E aí eu tenho o meu instituto. Então eu sou um cara que sou intencional, busquei ser intencional, mas também mergulhar de cabeça sempre em tudo que eu faço. Quer dizer que já deu certo na primeira? Não. Mas se o instituto não der certo, não, vai dar. Pô, você não tem medo? Não. Como eu não sei, eu vou Isso. ajustando. Nós vamos ajustando, vamos fazendo. Então, pô, eu tô há 4 anos aqui em Atibaia, morando em Atibaia. Você mudou para quê? Eu mudei por causa do instituto. Eu vim em Atibaia para ter a sede do instituto. 4 anos depois está acontecendo. Então, assim, não é de um dia para o outro. Não foi de um dia para o outro que eu ganhei medalha. Por mais que foi rápido, 4 anos ali, eu assisti, treinei, ganhei medalha. Mas treinou para ganhar. é processo, né? Processo na vida. E a gente precisa aprender isso, né? E não precisa ter plano B. Porque eu volto a falar das boas justificativas. Porque daí
não deu certo na primeira. Você fala, mas eu já estava pensando nisso aqui. Vou para outra. Aí não vai dar certo também. Aí você começa com as boas justificativas. Sabe por que não deu certo? Hoje não estava sol. Cara, e daí se não estava sol? Desculpas. Vira. E eu tô falando isso porque isso nos convence, a ponto de chegar um momento da vida que nos convence. E isso é muito perigoso, porque daí você passa a não construir ou não realizar. Na minha palestra, às vezes eu pergunto, quem aqui já realizou um objetivo na vida? Pô, todo mundo já realizou. Mas as pessoas ficam com medo de levantar a mão. Sim. Eu? Então, leve esse sentimento. Você já realizou um sonho na sua vida? Sim. Eu espero que sim. Claro. Só que eu tenho muitos ainda. Sim, é isso. Mas qual que é o sentimento? É maravilhoso. Então, por que você não busca fazer isso intencional na sua vida? Realizar sonhos diários, objetivos, metas diárias. É aquela frase, se não deu certo é porque ainda não acabou, né? Então, poxa, não desista, não pare, acredite. Comemore essas pequenas conquistas diárias, isso, né? Toca sino, pula, vira cambalhota, Exato, posta no Instagram, faça beija, qualquer coisa, abraça, exato, né? grita, Assim, não sou um cara de sorria. mídia, não precisa, meu, mas comemore, vibre, Para celebre. seus próximos, né, e tudo mais, claro. Isso. Então, assim, isso é importante, né? E que vai se perdendo, infelizmente. Isso aí. De acordar de manhã, né? Respirar, ter vida. Já é uma vitória, um motivo ali para dar um glória a Deus, para já sair abraçando a família. Já. Cara, mais um dia maravilhoso. É uma A realidade é que nós precisamos entender que a vida é feita de momentos. Sim. É momento a momento. O que nós estamos passando aqui, nesses 50 minutos de conversa, sei lá, já passou. Mas é momento. Nós estamos sendo intencional aqui nesse momento e vivendo ele. Isso aí. Daqui a pouco é outro momento. A medalha tá lá, né? Você tem na memória a medalha. Isso. Mas agora você não tá ganhando uma medalha. Né? Mas agora você tá ganhando a vida, você tá ganhando 2 amigos, 3 amigos, você tá ganhando respirar, você tá ganhando... Exatamente. Então o tempo todo a gente tá ganhando medalhas e o tempo todo a gente tem que estar comemorando as medalhas que a gente tá ganhando naquele momento, né? E tem que Só a gente vive preso no passado e... medalhas. Claro, poxa. E não vive o presente, né? Não, mas no passado eu já tive isso, no passado eu já fiz isso, no passado eu já brinquei com os meus filhos, no passado eu tinha tempo de qualidade com a minha família, no passado, né? E agora? Quando você pega isso em qualquer área da sua vida, se torna uma vida pesada daí, porque, poxa, eu não sou um bom pai, eu não consigo ter tempo para isso. Não é isso. A vida está corrida para todos, o tempo é para todos. É o mesmo para todo mundo. Agora, tente equilibrar tudo isso. Aí eu concordo, é um grande desafio, mas tente. Vai buscando. Não consegui hoje, amanhã é outro dia. Faça isso. Vou ter um tempo para isso, vou ter um tempo para aquilo, vou ter um tempo para lá, vou ter um tempo para me cuidar, vou ter um tempo para fazer alguma coisa, vou fazer um hobby. Cara, é isso. Às vezes eu converso com as pessoas, como você consegue fazer tudo isso? Não, tem que ter prioridades, eu tenho que buscar fazer isso. Tem dia que eu não consigo? Tem, mas tá tudo bem, eu vivi aquele dia. Momento a momento e amanhã é um outro dia, né? E sair de manhã para correr ou sair de manhã para caminhar, dar uma volta no quarteirão, consome exatamente o mesmo tempo do que ficar 20, 40 minutos sentado no sofá, pensando em será que eu devo caminhar ou não, né? Exato. Ele sai caminhando, né? Não tenho tênis, vai de chinelo, vai descalço, faz alguma coisa, se move, né? Isso é importante, né? Uma pergunta técnica, é técnica mesmo, Você, como é que chama o primeiro técnico seu em Bragança? Igor Russo. O Igor, quando você foi na academia, você perguntou para ele assim, mas você já treinou para atletas? Ele, não, mas você tem o dom, sei lá o quê. A natação convencional tem tipo, entra com a mão assim, tem técnica daquilo. E a Paralímpica também deve ter técnica. E ele não era técnico, ele foi fazer curso, alguma coisa para te ajudar, ou ele com você que ele cresceu junto também? Ele cresceu comigo ali, né? Foi junto, né? Mesmo porque em 2004 não tinha, né? Não tinha, assim. Hoje, graças a Deus, já tem, né? Tem, inclusive, o próprio Comitê Paralímpico Brasileiro oferece cursos para profissionais de educação física, de natação. Mas naquela época não tinha, né? Então, é o que ele fala. Ele pegou o que ele tinha da natação e adaptou algumas coisas, mas faz isso. Aí eu fazia. Faz aquilo. Fazia também. Então, eu nunca me vi na água, eu
eu até tenho entrevistas que eu falo, na água eu me sentia completo, na água eu nunca me vi nadando sem mão, sem perna, eu sempre imaginei Entendi. tendo as mãos, então quando ele executava algo, eu imaginava que eu estava fazendo aquilo, né? Entendi. Então, o braço tal, a perna tal. é isso, então para você conseguir executar, né? Então, legal, isso é importante, isso né? é muito legal. Vou te fazer duas perguntas. Uma é uma curiosidade aqui que eu não posso pular, e a segunda é uma pergunta que está bastante relacionada à questão da alta performance, até bem voltada para a nossa audiência. A primeira é uma curiosidade. Você continua, lógico que não profissionalmente, mas você continua nadando todos os dias? Eu gostaria de estar nadando mais. Então isso já responde que eu não nado todos os dias. Certo. Minha agenda mudou bastante, né? Antes eu dedicava a isso, hoje eu tenho outras coisas que eu faço. Mas sempre que é possível, sim, eu nado, vou na piscina um pouco, faço atividade. Isso eu fiquei um tempo sem nadar depois que eu me aposentei, mas aí eu falei, não, preciso voltar a fazer esse esporte. Esse esporte é minha vida, foi minha vida. Então é um esporte que me faz muito bem. Quando eu falei, precisa ter um tempo para você. A natação é um tempo Legal, te dá prazer aí. Isso, muito. E a segunda pergunta é, você falou bastante do seu preparo físico, né, da preparação para as provas, tudo. E como que era o teu preparo mental antes de uma prova de Olimpíada? Como que era essa parte mental de alta performance? Isso é crucial na nossa vida, né? Assim, você estar mentalmente saudável é importante, né? E aqui fica já, se você não se encontra nesse, busca profissionais, a gente precisa estar corpo e alma, como diz, né? Tem que estar o físico, o mental bem. Não adianta eu estar bem fisicamente se mentalmente eu não estou. Agora também não adianta estar mentalmente bem e largar e abandonar meu físico. A gente tem que ter um equilíbrio na vida. E eu entendia isso quanto atleta e o meu preparo mental, ele era realmente baseado na minha fé, né? No que eu creio, no que eu confio, em quem eu confio. E eu orava muito para Deus para que Ele pudesse me manter sempre saudável, forte mentalmente, preparado para os desafios que iriam surgir, porque é muita pressão. Eu digo muito assim, a natação eu vejo ela muito comparativa a grandes CEOs aí. É uma vida solitária por vezes. Alguns momentos ali é você e você sabe o que você passa, o que você tem que fazer, as decisões que você tomar pode afetar muita gente, tudo isso passa, né? E a natação, ela é um esporte, ela é individual, mas ela é muito individual. Não é um esporte igual qualquer outro individual, que você ainda consegue conversar com alguém, você coloca o rosto na água, silêncio, e você é o silêncio, você vai nadar, você conta azulejo, você sabe qual azulejo está quebrado, qual não está. É isso. O que passa na sua cabeça ali é coisas absurdas, às vezes, é coisas que você fala, poxa, não. E aí é esse preparo mental que você tem que ir realmente se mantendo saudável, né? E foi isso que eu fui entendendo, né? Então, eu sempre, antes das minhas provas, eu orava. Amém. E pedia para que Deus me desse a força, a sabedoria, o discernimento, conseguisse executar, porque a gente treina. Agora, na hora da pressão... Será que eu vou conseguir fazer aquilo, né, que eu treinei? Exato. E aí eu sempre lembrava, volte às origens. Volte às origens. Não esqueça quem você é. Isso é importante na nossa vida. Você pode conquistar o mundo, mas não esqueça quem você é. Você pode ter grandes conquistas. E faça o básico. O básico bem feito, ele vem com muito trabalho. Então não era o momento de eu inventar nada, era simplesmente fazer o que eu fazia todos os dias. É dessa maneira que você vai estar preparado. Faça o que você é bom para fazer. Hoje o problema é que fala-se de inovação, eu preciso fazer isso, e as pessoas estão esquecendo de fazer o básico. Eu sou um vendedor, então faça o básico, venda. Oferece o produto, trata bem, conversa, são pessoas. E eu fui entendendo isso, né? Que eu precisava sempre fazer o básico. Fazer o arroz e feijão, fazer o que eu treinei. Não tinha o que inovar. E aí uma outra coisa que eu fazia era, trazendo para o meu esporte, daí era nadar mentalmente. Então 5 minutos antes... Visualização. Eu visualizava. Legal. Eu visualizava.
Eu vou sair assim, dou 5 onduladas, já vou sair na minha primeira abraçada. Faça isso na sua vida, no que você faz, visualize o seu dia. Você fazer a sua prova O problema é que nós já acordamos, pegamos isso aqui, isso aqui já te consome num ponto, porque você tem 300 mensagens. A hora que nós sair desse papo aqui, eu sei que todo mundo vai ter que responder mensagem, mas tá tudo bem. Agora, a primeira coisa que você faz no dia, não faça isso. Fale com quem te criou, quem te fez e quem te fez a imagem e semelhança, converse com Deus e peça um direcionamento e visualize o seu dia. Eu vou acordar, vou sorrir, vou tomar um café. Eu sei que pode parecer simples, porque é o que eu fazia. Eu vou mergulhar. Eu sei fazer isso, gente, mas é isso. Ó, vou mergulhar, vou dar 5 onduladas, já vou estar saindo na superfície, vou dar a minha primeira abraçada com o braço esquerdo. Vou respirar depois de tantas braçadas. Porque na hora que você sobe, na pressão, você não tem que pensar mais. Porque se você pensar, você já está perdendo. É interessante que tudo acontece primeiro na nossa mente, né? E você não tem tempo de pensar que os outros se estiverem mais bem preparados, eles estão fazendo sem pensar. Sim, a palavra fala, né? Não vos conformeis com esse mundo, antes transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, né? Ou seja, Deus não erra. Então a vontade de Deus ali era você no pódio, glorificando o nome dele, né, sendo exemplo para milhares de pessoas, e você mentalizava tudo aquilo. Isso todo atleta de alta performance, toda pessoa que vive em alta performance, pessoa que vive em alta performance tem que fazer isso. A pessoa fala de mentalização, não tem um que não fala que já via ela no pódio recebendo a medalha, já via assinando o contrato, já via, né, a pessoa casando, já via os filhos, já via os netos. É muito legal essa do visualizar e condicionar a prova. Tem uma do Michael Phelps, né, que ele pula, o óculos dele sai, né? E ele fecha o olho e ele já sabe a quantidade de braçada, a quantidade dele. Sincero, sabia tudo que você faz pro nadador, quem nunca? O primeiro recorde mundial aconteceu isso, 200 metros na África do Sul. Eu pulo no meu primeiro mergulho, entra água. Foi só contando braçada e era 200 metros, os 4 estilos você nada, 50 metros cada estilo. Eu lembro que quando eu viro para nadar o crawl, os últimos 50, eu não sei se eu tô na frente, se eu tô atrás, se quem que tá na minha frente, quem tá do meu lado, porque eu não conseguia ver nada, mas aí eu bati o recorde mundial e tudo, mas é isso, né? Quando você visualiza antes, aquilo parece natural para você. Você está fazendo o seu movimento natural, porque você já visualizou aquilo. O médio você sai, borboleta, volta, costas, peito e crawl, né? Uau! Borboleta, assim, eu treinava, borboleta é o nadozinho que é brabo de fazer. É pesado, né? Sair com os dois, sair com... são nados mais técnicos. Borboleta e peito são nados mais técnicos. O peito agora, falando de técnica, você viu agora uma nova nadadora, acho que é romena, não sei, ela descobriu não, né? Devem ter estudos, né? Que ela não entra mais com a mão aqui, né? Ela entra na altura do ombro, você já viu ela nadando? Ela vem aqui, assim, ela, meu Deus! Ela vem aberta. Novas técnicas. Ser mais rápido, né? Ela vem, ela sai da água, todo mundo fecha, né? E sai aqui, né? Ela sai aqui, ó. Ela não traz o braço aqui, ela sai aberta aqui, já lá na frente. Pô, é bonito ver a menina nadando, é uma romena. No final das contas é isso, vão inovar e buscar Sim. para ser mais rápido, mas vamos fazer o básico. Manter as origens. Quer treinar, quer se dedicar. É isso que criar eu levo para minha vida. Novas, isso aí. Falando um pouquinho agora do Daniel hoje, né? O Daniel Dias hoje teve toda essa trajetória de sucesso, representou muito bem o Brasil, conquistou, entrou pro hall como um dos maiores atletas aí da história do Brasil. E o que o Daniel está fazendo hoje para transbordar isso? Você falou um pouquinho do Instituto, eu sei que você está com alguns planos aqui na Prefeitura de Atibaia, não sei exatamente o que é, mas como que você está transbordando tudo isso, todos esses talentos que Deus te deu durante toda a sua vida, você já transbordou, inspirando pessoas, mas e hoje? Hoje a gente tem o Instituto Daniel Dias, né, que começa lá em 2014 com o sonho de fomentar o movimento paralímpico, fomentar o esporte paralímpico através da natação. E aí eu sonhava um dia ir para outros esportes também, do Instituto crescer e ter sua sede, que é o que eu falo dessa questão de visualizar, né? Pô, você imaginava o Instituto crescendo desse jeito? Sim, eu já imaginava. Imagina o Instituto hoje ele sendo uma referência, eu já tenho esse sonho muito claro dentro de mim, né? E aí hoje, além das palestras que eu falei, eu foco no Instituto, né? De poder contribuir usando a ferramenta esporte, né? O esporte transforma vidas.
esporte, ele realmente nos ensina valores que nós vamos levar para a nossa vida, né? E aí é onde eu falei, eu preciso focar nisso aí. 2014 a gente abre o Instituto começa a funcionar, e aí, há 4 anos atrás eu venho para Atibaia com o intuito da gente ter uma sede, da gente fazer alguma coisa, e aí a gente consegue realizar isso agora. Então, em dezembro, no final do ano, aí sai um espaço, onde a gente vai ter aí a concessão desse espaço por 30 anos. Legal. E aí vamos fazer dali a sede do Instituto Daniel Dias. A gente vai atender ali inicialmente 6 modalidades, e aí não só paralímpico, né? Nós vamos, aí eu entendo, trabalhar a inclusão verdadeira. Então a gente vai ter tanto crianças com e sem deficiência no mesmo ambiente, fazendo esporte, praticando esporte, e eu espero que isso a gente em breve já possa conseguir estar executando tudo isso, né? Então a gente está numa fase agora de criação do projeto para poder reformar esse local e aí poder atender as crianças. Paralelo a isso, o Instituto ele cresce, não fica só aqui em Atibaia. Então hoje a gente já vai atender aí 860 crianças pelo Brasil. Então a gente está em Curitiba, Ponta Grossa, indo para São José dos Pinhais, estamos em Valinhos, Hortolândia, vindo para Atibaia. Antes mesmo dessa sede a gente já vai funcionar aqui. E estamos indo para Extrema também, perto aqui da gente. E aí a gente tem crescido, então somando esses núcleos, também estamos indo para 2 núcleos em interior de Fortaleza. Então são coisas que foram crescendo, acontecendo um pouco rápido, mas como sempre foi na minha vida. A gente sai do ano passado, no ano passado a gente estava com 300 e 400 crianças, dando um salto agora para 860 crianças. Mais que dobrou. E a ideia é, com a sede aqui, a gente também dobrar isso, né? Só aqui em Atibaia e região. Então, são projetos que foram crescendo, acontecendo, evoluindo, e a gente está muito feliz, né? Então, com tudo isso que está acontecendo, porque é o que eu falei, eu sei da capacidade do esporte. E se a gente puder proporcionar isso para essas crianças, foi no início que a gente falou, né? Das crianças sair um pouco da tela, fazer uma atividade, conhecer uma modalidade diferente, fazer um esporte diferente. E aí, sem dúvida, eu sei que da quantidade a gente descobre qualidades. Vamos descobrir talentos? Sim. Vamos também. Mas o nosso intuito é formar campeões na vida, né? Isso é o que o esporte vai nos ensinar. E um sonho grande é empresas da região aqui, a gente conseguir parcerias para que essa criança, porque nós trabalhamos de 7 a 17 anos, para que essa criança ela tenha um ciclo no instituto, e aos 17 anos ela vai fazer o quê? Ela vai fazer o que ela quiser, o que ela sonhar fazer. Legal. Eu quero trabalhar com vocês aqui. Beleza. Nós vamos pegar, vamos fazer uma parceria, vocês vão nos ajudar a pagar um curso para essa criança, ela fazer a faculdade que ela quiser e poder trabalhar com vocês. Esse é o nosso grande sonho, né? De fechar o ciclo dessa criança, né? Então ela começa uma criança com a gente, se torna um adolescente, um homem, uma mulher que vai estudar, que vai se preparar, vai ser capacitado. E aí a empresa ela já não vai precisar contratar por cota, mas ela vai contratar pela capacidade que esse ser humano tem. É isso que eu sonho, né? Então, por isso que eu falei, eu sou sonhador, sou sim, e nós vamos ajudar nesse sonho a construir. Somos sonhadores, querendo sonhar contigo. Pode contar conosco. E agradeço, quero muito poder contar com vocês mesmo. Porque é o que eu estava falando de ESG, ODS, ou contrato por cota. Por que cota? Vamos contratar por capacidade, então, né? Você já vai ter que cumprir a cota, agora vamos trazer, porque tem dados que me assustam, né? 80% dos PCDs, né, da pessoa com deficiência que trabalha, ela não ocupa cargo de liderança. Aí você fala, pô, esses 20, então, que sobram? Não. Dos 20, 13%, 12% também não ocupam um cargo de um diretor. Apenas 2, 3% que vão ocupar aí. Existe algum critério, como que eu posso dizer, algum critério lógico, o que define ser um portador, ser um PCD, exatamente? Qual que é o critério? Eu sou PCD, eu tenho sindactilia, eu tenho um dedo a menos e uma falange a menos. Eu sou considerado PCD pela legislação? Pela legislação, sim, mas não para o esporte, talvez não vá. Talvez não, porque dentro das categorias não tem nenhuma. Mas é por isso. Mas sim, tem a deficiência, né? Então, hoje tem coisas que vão abrangendo muito uma questão de PCD, né? Então, mas digamos que o doutor aí está nos 3%.
num cargo de liderança. Nós precisamos melhorar isso. Precisamos, com certeza. Porque dando competência e igualdade de oportunidades para todas as pessoas. Essa é a minha visão com o Instituto, né? Então, quando eu falo de Instituto, eu estou falando muito além do esporte. Sim. Eu estou entrando num outro âmbito. Preparação para a vida. É isso. Legal. Quais são as 6 modalidades do Instituto? Vai ter natação? O Instituto vai trabalhar, não sei por que nós vamos ter natação. Eu também não entendi. Não entendi não essa. Ter natação? Vai. Vai. Não sei por quê, mas vai ter. Tá. Bom, que susto. É que na verdade ele nunca nadou na vida, ele quis nadar aprender, um pouquinho. Eu gosto desse esporte. Natação, o que é isso mesmo? Não conheço direito, né? Mas a gente vai ter natação, atletismo, futebol. Legal. Aí vamos ter vôlei, basquete e skate. Skate, que legal. Entrando um novo esporte, né? Hoje o skate tá entrando no para skate também, né? Então, assim, é muito legal e é uma coisa que a gente quer trazer aí os jovens aí. Bacana. Fazer um pouco. E a Raíssa muito e a legal. Pamela representando. São grandes nomes, né? Estão ajudando também. aí. Quem sabe um dia a gente consiga trazer elas para andar com as crianças. Legal. Sonhos, né? A gente vai buscando isso. Mas vai conseguir. Já visualiza, já que consegue, com certeza. Eu visualizei você sentado nessa cadeira aí, Daniel. Nós conversamos sobre isso, né, Vinícius? E tá em Atibaia, onde o Instituto vai nascer? O Instituto vai nascer ali no bairro Cerejeiras, em Atibaia. Tem o Complexo Omar Zigaibe. Ele fica muito próximo ali, né? A Fernão Dias, então você entrando ali por Cerejeiras, ele já fica muito próximo ali. Que legal, bacana. A gente tem ali quase 15 mil metros quadrados ali de área. Área para o Dedéu. Que bacana. Pô, eu vou falar, minha mãe vai assistir o podcast, que bom. Com certeza. Beijão pra ela, né? Beijão, Dona Norma. Sua mãe? Dona Norma. Dona Norma. A Dona Norma, eu falei que a gente ia conversar hoje, que a gente ia ter um podcast, que você ia ser interessado. Ela me mandou uma lista aqui de perguntas, depois eu vou te passar, você me responde. Eu vou lá tomar um café com ela. Você vai lá comer o bolo. E o bolo, é isso. O bolo de fubá com queijo que ela faz, que é uma delícia. Mas obrigado, gente, foi uma alegria. Mas minha mãe é minha inspiração para o esporte. Eu gosto de esporte por causa da minha mãe, eu fui esportista por causa da minha mãe e tudo mais. E você é um dos ídolos da minha mãe. E mesmo quando você estava começando, eu já estava treinando e tudo mais. Você passou a ser uma referência para mim. Obrigado. E eu fico muito feliz de conversar com você hoje e deixar de ter você como referência no esporte e continuar te tendo como referência de ser humano, de homem que você me apresentou hoje. Agradeço, obrigado. Foi muito bom estar com vocês, obrigado pela oportunidade, né? Que a gente possa, de fato, sonhar juntos, então, e construir mais coisas, né? Vamos sim, com certeza. Pessoal, você que está assistindo até agora, agradecemos pela sua audiência, né? Se inscreva no canal, isso é de suma importância para nós. E não fique em cima do muro. Pessoas de alta performance pulam de cabeça e não ficam em cima do muro. Então, se você está gostou do conteúdo, dá um like e comenta aí nos comentários por que você está gostando. Agora, se você não está gostando por qualquer motivo, não fique em cima do muro, dá um dislike aí e coloca nos comentários também. Por quê? Porque a gente quer melhorar cada vez mais. E a tua posição, o teu posicionamento para nós é de suma importância. Então, nós agradecemos aos nossos patrocinadores, em especial a NET Empreendimentos Imobiliários, agradecemos também a Alfaiataria Alonso, agradecemos a Atom Plastômeros e Elastômeros Especiais de Alta Performance, agradecemos a todos os nossos patrocinadores e agradecemos em especial ao Daniel Dias. Foi um prazer enorme recebê-lo aqui, é um sonho realizado, você é um exemplo de atleta, para todas as gerações aí. Eu quero abrir o microfone agora para você fazer suas considerações finais, mandar um beijo aí para a esposa, para os filhos, para quem quiser. A palavra é sua, Daniel. Obrigado. Agradecer mesmo vocês pela oportunidade. Sempre bom a gente poder falar e obrigado por me permitir falar do Instituto também, né? É um sonho, eu digo que é mais um filho. A gente tem cuidado aí, ele está crescendo, tá evoluindo. Daqui a pouco aí já vai ser um adulto, né, e ter as suas próprias pernas, e é o que eu busco aí, né, através do esporte. E fica realmente assim, eu fico feliz, né, de tudo o que vem sido construído, e ver hoje esse projeto do Instituto impactando vidas, né, assim, vai muito além de esporte. Tem questões que a gente podia ficar falando aqui
Nossa, muito, e vocês iam ver que eu gosto, porque é isso que eu acredito, né? Então, obrigado mesmo pela oportunidade. E mais uma vez, vamos junto construir coisas, né, que possam impactar a nossa região aqui e fazer a diferença. Eu, como gerente de marketing da Atom, quero receber de você um projeto do Instituto Daniel Dias, para a gente avaliar junto, crescer junto e participar junto contigo. Obrigado. Tá? Obrigado, gente. E a gente fala tanto em mudar o mundo, né? Vamos mudar o mundo, vamos começar mudando aqui a nossa casa, a nossa rua, o nosso bairro, a nossa cidade, né? Devagarzinho a gente muda o mundo juntos. Exato. É isso aí. Obrigado. Daniel, muito obrigado. Valeu. Prazerzão. Obrigado. Aqui, meu irmão. Obrigado, Daniel. Valeu. Tamo juntos, irmão. Pô, legal pra caramba. Cortou? Free audio post-production by alphonic.com.